Boa noite, minha gente. Prazer em estar aqui de novo com vocês, viu? Nós vamos hoje tratar, talvez para concluir o plano da validade, não, o tema da nulidade dos negócios jurídicos. Falta examinar dois temas, faltam ser examinados: simulação e fraude à lei. Olha que esses temas são me dizem muito, são muito queridos meus, porque eu tive em cima desses temas, eu tive um trabalho no meu início de carreira, na advocacia, e consegui um êxito que eu considero espantoso, embora é aquela história que aconteceu muito comigo. Ganhou, mas não levou. Então, depois, no correr da nossa conversa, eu me refiro a ele e conto o que aconteceu. Veja, a simulação, o Código Civil o novo Código Civil trouxe a simulação das anulabilidades para nulidade. Copiou o Código Civil alemão. O Código Civil alemão é assim. No Código de 16, a simulação era um ato anulável. Se ele prejudicava, a pessoa anulava. Se ele não prejudicava, ficava aí no mundo sem maiores consequências. Mas aqui o código deu uma guinada. Agora eu me lembrei aqui de um jornalista de Maceió que escreveu sobre o governo e disse assim, o governo mudou completamente sua orientação, deu uma guinada de 360 graus. Então ele foi lá e voltou para o mesmo lugar, né? Então, mas a minha guinada não foi, a guinada do código não foi de 360 não, foi de 180 graus. Saiu da anulabilidade para a nulidade. Mas veja, o que é um ato simulado? O ato simulado, o fundamento do ato simulado é a mentira, é o ato mentiroso, o ato que aparenta ser o que não é. Intencionalmente se faz isso. Uma pessoa que quer encobrir um determinado negócio, quer dar um sentido diferente a um determinado negócio, e então ele faz uma simulação. Uma coisa muito comum, todo dia se faz isso no Brasil, é o cheque pré-datado. O cheque pré-datado é um caso específico, inclusive caracterizado no próprio Código Civil, um caso específico de simulação. Antedatar ou pós-datar qualquer documento, isso significa uma mentira. Então, a simulação, o fundamento dele é isso, é a mentira. A mentira quanto a quê? Quanto às pessoas, é a primeira característica. Você declara que está fazendo negócio com uma pessoa e, na verdade, está sendo feito por outra pessoa, que está encoberta por essa pessoa. A mentira nas declarações mentirosas. Você declara coisas mentirosas, como se fossem verdadeiras. As confissões mentirosas, as condições ou cláusulas mentirosas, tudo isso constitui simulação. Então, o fundamento é esse, mentira. Não houve mentira, houve, na verdade, aquilo que se declarou, mesmo que seja contra a lei, isso aí não caracteriza uma simulação. O Código generalizou. O Código disse assim, são nulos os negócios simulados. Ora, há simulações que não causam mal a ninguém, que não são coisa nenhuma.
Nós temos dois tipos básicos de simulação quanto ao conteúdo dela. Um é a simulação absoluta e a simulação relativa. A simulação absoluta existe quando o ato é totalmente mentiroso, mas caracterizadamente mentiroso, todo mundo sabe que é mentiroso. E o relativo é aquele que procura encobrir alguma coisa. Então, esses atos, essas simulações absoluta e relativa, elas podem ser, é a outra classificação, nocentes ou inocentes. Nocentes quando prejudica alguém. Em geral, um terceiro. Quando se pratica um ato simulado, as partes não querem se prejudicar. Querem prejudicar alguém, um terceiro lá qualquer. Ou então ela é uma simulação relativa. Relativa é quando ela se destina especificamente a prejudicar alguém. Essas categorias, elas se combinam. Então você pode ter uma simulação absoluta, nocente, absoluta, inocente, relativa, nocente, relativa, inocente. Cada uma dessas tem que ter um tratamento diferente, porque as características são diferentes e as espécies em si são diferentes. Veja, por exemplo, vou dar um exemplo de uma simulação absoluta. O professor que em sala de aula preenche uma nota promissória no valor de 1 milhão para mostrar aos alunos o que é uma nota promissória. O professor é um professor de direito comercial. Uma nota promissória e como se preenche uma nota promissória, como se endossa uma nota promissória. E o professor então pega um modelo de nota promissória e preenche. Que deva, você vai perguntar a um aluno daqueles ali, você vai o seu nome. Aí o cara, Manuel Pedro dos Santos. Esse compago a Manuel Pedro dos Santos a importância de 1 milhão de reais no dia tanto, assim, assina. E aí, olha, é assim que se faz, que se preenche. Isso aí é um ato evidentemente, declaradamente mentiroso. Então esse ato, essa simulação, é uma simulação absoluta e inocente. Por que inocente? Porque ela não vai prejudicar ninguém. Mas pode acontecer que o aluno, sem vergonha, pegue aquela nota promissória que o professor, distraidamente, deixou no birô e leve para casa e no dia que está lá assinalado pelo professor, ele chega para cobrar. Aqui, professor, a nota promissória que você está me devendo 1 milhão de reais. Uma simulação absoluta inocente, como é o caso dessa, ela não é, o ato não existe. Não é um ato nulo. O código fala que a nulidade é de todas as espécies, mas não é. Nessa espécie, há um ato, uma inexistência de negócio jurídico. Por que inexistência? Porque o suporte fático não se compôs. O suporte fático é vontade consciente de negócio. Se você não teve vontade consciente de negócio, aquilo não existe como negócio jurídico. A simulação conduz a essa situação. E então, se é o caso, se aquele aluno vai cobrar, quer realmente exigir, a ação para desfazer aquilo é uma ação meramente declaratória. Porque a ação declaratória se destina a declarar se existe ou não existe alguma coisa. Se é falso ou é verdadeiro uma prova, um documento. Quando se trata de nulidade propriamente dita e de efeitos de uma nulidade, possíveis efeitos de uma nulidade registrada, por exemplo, então o que é que você tem? A ação é constitutiva negativa. É assim que o Ponte de Miranda chama essas ações. Eu chamo ação desconstitutiva. É aquela que vai desconstituir o ato, desfazer o ato.
Aqui na simulação absoluta e inocente, não há o que desfazer. Há apenas que declarar que aquilo ali é, na verdade, um ato simulado, absolutamente simulado e inocente. E então simplesmente declara-se isso. Quando se trata, pode haver uma simulação absoluta nocente. Aí sim. Aí ela prejudica terceiro. E o ato é nulo. As simulações relativas, nocentes ou inocentes, essas, de qualquer forma, elas são uma, a absoluta, relativa absoluta, é aquela que prejudica terceiros. Essa daí, ela é nula, segundo o código. Ela é nula. Mas a relativa inocente, as partes cometeram uma simulação relativa inocente. Elas estão sujeitas a uma figura chamada extraversão. A extraversão é quando você aproveita, porque a simulação, em geral, você diz uma coisa, mas quer outra. Então, você declara que está fazendo um negócio tal, e na verdade está fazendo um negócio qual, que não poderia fazer se fosse o caso, ou que você quer esconder, porque ninguém sabe, porque se ele for ilegal, esse é o ato dissimulado. Na simulação relativa inocente, esse ato dissimulado, se ele não for em si nulo, ele entra no lugar do ato simulado, por esse instrumento da extraversão. Então, o ato simulado, desde quando seja correto, ele pode ser validado. Então, isso é uma forma, inclusive, de validação de atos nulos, né? Então, a simulação é assim. Quem pode alegar o ato simulado? No código anterior, as pessoas que praticavam a simulação eram proibidas de alegar a simulação entre si, de um contra o outro. Agora não é mais. Como se trata de nulidade, ela pode ser alegada dentro entre as próprias figuras que praticaram a simulação, porque se trata de nulidade. E mais ainda, o juiz pode decretar de ofício a nulidade se encontrá-la provada. Então, houve, na verdade, a simulação decretada ou não, a decretação da nulidade, nunca, em hipótese alguma, atinge terceiro de boa-fé. O terceiro de boa-fé está excluído do negócio, é protegido pelo princípio da aparência. Se ele estava de boa-fé, ele pensava que o negócio era correto. E, na verdade, o negócio era nulo, né? Bem, isso é simulação. Hoje, simulação não tem prazo para ser alegada, qualquer tempo pode ser decretada, em face daquele princípio de que o ato nulo não prescreve. Que no direito brasileiro, já mostrei isso a vocês antes, não é um princípio absoluto, é um princípio relativizado pelo próprio Código Civil. Mas vejam uma coisa, há uma outra figura que parece com a simulação, porque tratam muito mal essa outra figura, que é a tal da fraude à lei. A primeira coisa é essa expressão, fraude à lei. Quando se fala em fraude, se tem logo a sensação de que é um ato volitivo que se destina a enganar alguém ou prejudicar alguém. Isso é o que se considera uma fraude.
No entanto, por isso, quando se fala em fraude à lei, aparecem logo aqueles que acham que é preciso ter uma intenção para praticar uma fraude à lei. E viviam essas duas figuras, fraude à lei e simulação, completamente encambulhadas na doutrina e na jurisprudência. Veja, na verdade, toda norma jurídica, seja ela dispositiva, seja ela cogente, toda norma jurídica é passível de infração. O ser humano tem o livre-arbítrio. As normas sociais, as leis, por exemplo, podem não agradar a mim, pode não agradar a você, ou simplesmente não me agradar de jeito nenhum. Nisso eu não acredito. Caso, por exemplo, o assassino, é proibido matar, mas o cara vai e mata. O assassino, o tal que mata por emoção, ou mata por recebendo dinheiro para fazer isso, o assassino de encomenda. Então, qualquer lei é passível de violação. Por isso, o direito se defende com as sanções. Mas, quando você pratica, isso é do seu livre-arbítrio, que ninguém pode tomar o seu livre-arbítrio, ninguém pode proibir, que nem o Supremo Tribunal proíbe o seu livre-arbítrio. Mas você pode perfeitamente, no seu livre-arbítrio, fazer uma violação da lei direta. A lei diz, não faça isso, eu hoje faço. Isso se chama violação direta da norma jurídica. Mas a engenharia humana, o engenho da cabeça humana, descobriu que pode tentar conseguir o resultado daquela lei, contrário àquela lei, por um meio aparentemente ilícito. Eu monto um cenário, dou a impressão de que o suporte fático não é aquele, é outro, e então nisso aí eu consigo obter o resultado previsto na lei. Porque na verdade a lei, quando ela é baixo, quando ele agora eu me distraí aqui. Eu estava dizendo o quê, meu Deus? Onde eu estava? Baixa conexão. Essa minha internet está meio complicada, viu? Está me fazendo umas brincadeiras. Mas veja, ou eu posso violar a lei diretamente ou indiretamente. A lei, veja, qual é a finalidade de uma lei cogente? É que ela seja respeitada. Lei cogente é a lei impositiva de resultado ou proibitiva de resultado. A lei sempre estabelece um resultado, que ela permite e impõe ou que ela proíbe e não lhe impõe. Essas leis, então, quando você viola uma lei, você viola o resultado dessa lei. O que você elimina, você tira do jogo, é o resultado. Que é a lei em si, mas o resultado dela é que você consegue cometer uma infração direta de uma norma jurídica. Então, o que interessa para saber se uma norma foi violada é se o resultado que ela previu, que proibia ou que impunha, se foi alcançado. Se esse resultado foi alcançado, você tem a lei, a infração da norma jurídica.
E como eu estava dizendo, é possível alcançar esse resultado por outros caminhos, que não diretamente pela lei. Já que a lei proíbe, eu faço uma curva e vou lá buscar aquele resultado. Isso, essa infração indireta nas normas jurídicas, isso aí é o que se chama comumente de fraude à lei. Ponte Miranda adverte que esse termo fraude atrai a intencionalidade. Faz a fraude aquele que quer fraudar intencionalmente a lei. Enquanto que a infração indireta deve ser vista pelo aspecto do resultado. Se alcançou o resultado ou não alcançou o resultado, aí é que interessa para saber se você violou a lei ou não violou a lei. Para ele, em vez de fraude à lei, se deveria falar em infração indireta das normas jurídicas. E ele tem toda a razão. Só que essa terminologia, fraude à lei, é uma terminologia que vem do direito romano. Não é coisa de hoje, não, do sabido de hoje, não. A doutrina da fraude à lei e o cuidado com a fraude à lei vem desde os romanos. E há uma definição que é muito citada, de Paulo, aquele grande jurista, jurisconsulto romano, Paulo, que diz o seguinte: faz contra a lei aquele que faz o que a lei proíbe, e em fraude dela, aquele que, circundando as suas palavras, alcança o seu resultado. Então, repare isso aí, há milhares de anos os romanos já cuidavam disso. O Piano tratou disso, Modestino e vários outros. E chegou até nós, no direito brasileiro, com muita timidez, muita timidez. Então, fala-se muito pouco em fraude à lei. Se você ler os livros didáticos, por exemplo, 3 páginas resolve o problema. Quando, na verdade, é um tema muito profundo, porque é uma maneira de você violar o devido. Me desculpem essas pausas, mas, infelizmente, não sou eu, não sou o dono da internet. Se eu fosse, já estava resolvido. Mas veja, então a definição do Paulo, ele se refere a faz contra a lei aquele que faz o que a lei proíbe. Aí você me diz, mas só pode haver fraude à lei quando se trata de normas proibitivas? De jeito nenhum. Na verdade, o que é que acontecia? No direito romano, como até bem pouco tempo, alguns séculos passados, poucos séculos passados, não existiam leis impositivas. Toda lei era proibitiva. As leis impositivas começaram a aparecer com o direito administrativo, com o direito constitucional. Essas figuras foi que começam o direito tributário. O contribuinte tem que lançar o débito, tem que fazer isso, tem que ter o livro tal. Ele impõe a ele uma série de procedimentos. Proíbe, mas também impõe. Naquela época não existia direito tributário, não existia direito constitucional, não existia nada disso. E então, para o romano, só existia as leis proibitivas. E isso aí é um argumento que muitos usam para dizer que essa fraude à lei não serve para as normas impositivas. Porque o romano, essa mania de jurista, de se fixar naquele que disse a primeira vez aquela coisa. Então, cara, fulano disse isso, então é assim. E fica assim pro resto da vida. Quando não deve ser isso. As coisas têm que evoluir segundo a sociedade se reajusta. Então, se a sociedade evolve num certo sentido, a doutrina tem que acompanhar essa evolução.
e se ajustar a isso aí. Então, me parece que a primeira coisa que a gente tem que fixar é que é fraudável, ou melhor, é passível de violação indireta qualquer norma cogente. Então, as normas cogentes, elas ou são impositivas ou são proibitivas. O Código só fala em norma impositiva, mas esse impositiva que ele fala é se referindo a normas cogentes. Então, com as duas características. O Código não faz uma exclusão das normas proibitivas, de jeito nenhum. Mas veja, teoricamente, a fraude à lei não tem nada a ver com intenção. Se você quis ou não quis violar a lei, não interessa. A grande crítica que se fazia a isso era a questão do tratamento que no Brasil não se dava à fraude à lei, era coisa que não se falava no direito antigo, mas só se falava em simulação. Então, várias hipóteses em que se configurava uma fraude à lei, os tribunais diziam que aquele ato era um ato simulado. Um ato simulado, na vigência do Código de 16, tinha um prazo prescricional de 4 anos. Se fosse em fraude à lei, seria indeterminado esse prazo. No mínimo, 20 anos, para você propor a ação de nulidade. Lá, a simulação era um ato anulável. A fraude seria um ato nulo. Mas essa distinção simplesmente não se fazia. Veja, o Código, ele tinha uma disposição, que ainda hoje tem, que vem das ordenações filipinas. Essa que diz o seguinte: o ascendente não pode vender ao descendente sem o consentimento dos demais descendentes. Vender. Isso é uma maneira de quê? De evitar que um pai beneficie mais um filho. Faz uma venda a ele de uma casa, por exemplo, de um imóvel, de um terreno, de uma propriedade, qualquer coisa assim, e recebe o dinheiro oficialmente ali, perante todo mundo, contou, achou certo, já disse o tabelião na certidão, na escritura, que foi pago em moeda corrente nacional, que foi contado e achado certo. E quando chega na porta do cartório, saiu do cartório, pega aquele pacote de dinheiro, meu filho, tá aí, é seu, um presente para você. Aquilo era uma maneira de você fraudar o direito dos outros filhos. Por isso, desde as ordenações do rei de Portugal, as ordenações diziam assim: para evitar muitos enganos e demandas, era o fundamento, esse era o fundamento porque se estabeleceu aquela proibição. Então, os tribunais achavam que quando você, o pai, ao invés de transmitir, vender diretamente ao filho, e aí a doutrina já entendia que o ato era nulo, vender diretamente ao filho, sem o consentimento dos demais. Ele vendia um terceiro, e o terceiro vendia ao filho, fazia uma triangulação. Isso aí se chama ato por interposta pessoa. Esse terceiro aí é uma pessoa interposta que está ali somente para fazer a transmissão. Isso aí seria uma simulação.
porque havia mentira naquela história. Dizia-se que estava transmitindo ao terceiro, e o terceiro dizia que estava transmitindo ao filho, mas que, na verdade, não era isso que acontecia. Quando o pai vendia o terceiro, vendia já com a intenção de que esse terceiro passasse ao filho. Mas não se via aí uma coisa muito importante. Então essa triangulação, porque era mentirosa, era uma simulação. Mas ninguém via o seguinte: o que foi que aconteceu nessa triangulação? Alcançou-se o fim que a lei queria impedir, que a lei impedia, que era a transmissão ao filho. Não importa se ela foi direta ou se foi indireta. E também não se entendia uma coisa, que naí não havia atos mentirosos. Todos os atos eram verdadeiros. Quando o pai vendia ao terceiro, ao intermediário, ele fazia um negócio aberto e correto. Transmitia a propriedade àquele terceiro. Registrada a propriedade em nome do terceiro, a propriedade era do terceiro. Se o terceiro não quisesse repassar ao filho, ficava para ele. Se o terceiro, por exemplo, porque então só se fazia isso com uma pessoa de absoluta confiança, para evitar um tipo de coisa dessa. Mas o terceiro podia morrer. Eu tive um caso, não é esse o caso grande que eu vou falar depois, mas eu tive um caso em que aconteceu isso. Quando o bem chegou na mão do terceiro, o terceiro morreu. E agora, com um problema maior ainda. Ele era casado e tinha 4 filhos menores. Como era que se podia tirar esse bem do inventário desse camarada para passar para o outro? É porque o bem era dele. E o ato era verdadeiro. Você podia anular esse ato? De modo nenhum. Você podia dizer, no código era anterior, era impossível. Mesmo que ele quisesse dizer que era uma simulação, ele não podia alegar a simulação. Então era um ato definitivo. E é um ato definitivo. Mas vejam bem o disparate que existia. Os tribunais, o Supremo Tribunal dizia isso desde a sua fundação, dizia o seguinte, que quando a venda era direta, tinha-se uma nulidade. O ato era nulo. Apesar da lei não dizer. Era uma nulidade chamada virtual, porque a lei dizia apenas o seguinte: o ascendente não pode vender ao descendente. Então, era uma lei que proibia, mas se entendia que, se a lei proibia e não dava uma outra sanção, e não havia uma outra sanção para aquele ato, que aquele ato era um ato nulo. Mas os tribunais, quando apreciavam os casos concretos de que houve a triangulação, que houve a interposta pessoa, os tribunais diziam que esse ato era anulável por simulação. É aí que entra a minha paixão por esse negócio. Eu era recém-formado, mas eu tinha uma relação muito boa, eu sempre me dei muito bem com gente velha, muito. Eu era moço, mas era muito amigo de gente com 70 anos, com 60 anos, com 50 anos, com 30 anos mais velho do que eu. Eu me dava muito bem com essas pessoas. E eu tinha aqui uma pessoa, um desembargador, que era muito brilhante, muito amigo do meu pai também, e que eu de vez em quando ia conversar com ele, dar meus palpites a ele. Era o desembargador Meroveu Mendonça. O desembargador Meroveu era um civilista de primeira plana, era um cara brilhante. Aposentou-se, estava aí cuidando da vida dele.
devo a ele uma grande parte da minha biblioteca clássica, porque ele, quando se aposentou, mandou me chamar e disse: olha, Marco, está aqui os meus livros, que eu não quero mais saber disso, esses livros são seus. Ele tinha uma filha que era advogada, bacharela. Eu aí disse: doutor, e a fulana? Ele aí virou: essa fulana é mulher, mulher não precisa de saber de nada não. Você leva para você. Aí eu botei no meu carro e levei. No outro dia estava o mundo desabando porque a mulher zangou-se, enfesou-se, deu uma confusão na pele. Eu aí voltei com o carro, com os livros para ele, digo: devagador, olha, não vamos criar problema, estamos de volta aí os livros. Não, senhor, os livros são seus. Ela não precisa disso não. Dane-se ela para lá, vai, leva teus livros. Quer dizer, eu tinha essa camaradagem com ele, essa relação boa com ele. Então aparece aqui em Maceió um cidadão que era um tabelião do Rio de Janeiro, que veio aqui para contratar o Meroveu Mendonça para preparar uma petição inicial de uma ação rescisória de uma venda de ascendente a descendente por interposta pessoa, que o Supremo tinha dito que o ato era simulado. E o Meroveu tinha escrito um artigo em que falava na fraude à lei. Ele era uma pessoa muito atenada e muito à frente do tempo dele. Aí ele chegou e disse: olha, ele era um cara muito correto, muito... Ele virou-se e disse: olha, meu filho, eu entendo disso, sei que é mesmo, mas eu não vou fazer isso, porque eu sou um desembargador, estou aposentado. Mas o senhor está aposentado? Estou, mas eu sou um magistrado, não vou fazer petição para ninguém. Mas tem aqui um rapazinho, esse rapazinho era eu, que eu penso que se você conversar com ele, ele faz isso. Ele sabe o que está fazendo. E então, esse tabelião me procurou. Quando ele me expôs o negócio, eu digo: olha, meu amigo, isso aí é um caso de fraude à lei. Aí ele disse: ah, você já entende disso? Eu disse: claro, eu sei o que é isso. E então fiz um contrato com esse pessoal. Era o seguinte: um tabelião no Rio de Janeiro, tabelião Castro, o nome dele, tinha 2 edifícios de 20 andares na rua Doc Lobo, no Rio de Janeiro. E vendeu esses dois edifícios para um compadre. E o compadre vendeu para o filho. Mas numa coisa tão mal feita, ele não confiava muito no compadre, que antes de registrar o contrato no nome do compadre, antes de fazer o negócio dele, ele já tinha pago os impostos do compadre para o filho. E antes de tudo, os filhos esperaram, não brigaram com ele vivo. Quando ele morreu, já tinha mais de 4 anos do negócio, os irmãos, então, entraram com ação para reaver os 2 prédios. E vai para lá, vem para cá, vai para lá e vem para cá. Terminaram no Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal disse que aquele negócio estava prescrita, a ação, porque era um ato simulado, e sendo um ato simulado tinha que ser proposto 4 anos, até 4 anos depois do registro. E ele então perguntava se eu tinha condições de contestar isso. Digo: tenho. Eu fiz um acordo com esse cidadão, fiz um contrato, que eu teria 20% da herança dos outros irmãos, como honorários, se eu ganhasse. Ou melhor, eu não ia fazer a ação, eu ia fazer a petição inicial. E quem ia assinar isso era Oliveira Lima. Era um escritório famoso que tinha lá no Rio de Janeiro, e esse Oliveira Lima era um cara altamente capacitado. Isso, Brasília tinha acabado de ser inaugurado e o Supremo tinha se mudado para lá.
Então eu preparei a contestação, enfrentando uns temas muito ásperos. Primeiro, cabimento dessa ação rescisória. Como caberia essa ação rescisória? Porque, segundo o Código de Processo Civil, a ação rescisória é contra a lei, quando a decisão é contrária à expressa disposição de lei. E não havia expressa disposição de lei. Havia uma lei que dizia que não era permitido aquele negócio, mas que não dava a sanção da nulidade. Então esse era o primeiro. E o Supremo era batata. Não, se não tiver expressa violação de expressa disposição de leis, simplesmente não se conhecia daquela decisão. Primeira coisa, eu tive que enfrentar essa preliminar processual. Isso foi em 1960. Eu tinha 2 anos de formado. Tinha me formado fazia 2 anos. Mas eu gostava muito de estudar processo e essas coisas todas. Então eu desenvolvi essa tese de que o que devia, e essa tese baseada no Ponte de Miranda, que a ação rescisória, aquilo quando o Código dizia que era expressa disposição de lei, estaria dizendo expressa disposição de direito. Então, se o direito proibia, aquilo ali seria nulo. Resultado. Aí, fiz então uma demonstração de que o ato era um ato em fraude à lei e não um ato simulado. Mostrando, inclusive, fundamentado no Ponte de Miranda. Essa foi sempre a minha vantagem, é ter o Ponte de Miranda. Ele nunca me falhou. Quando eu precisei sempre dele, ele estava sempre ali, e com situações parecidíssimas com as que a gente trata. Resultado. O processo ficou lá no Supremo, um processo muito complicado, porque o Supremo funcionando em Brasília. Os meios de comunicação péssimos. Uma decisão, o ministro lá em Brasília mandava falar nos autos, tem 5 dias para dizer alguma coisa. Quando eu recebi aqui o Diário Oficial, era um mês depois, já tinha se passado tudo que era prazo. Então esse escritório deles tinha uma pessoa em Brasília acompanhando o processo. Quando abria a vista, ele pegava o processo, tomava um avião, vinha para Maceió, eu preparava aqui o arrazoado e ele levava. E faltando, veja aí a coisa como acontece, o que é que tem que acontecer. Relator do meu processo, ministro Vitor Nunes Leal. Quando o processo faltava no mês de março, meados de março de 1964, esse processo entrou em pauta para julgamento. E a primeira preliminar tinha súmula do Supremo, tinha tudo. O Supremo mudou a opinião e aceitou a minha preliminar, que devia se ler direito expresso e não expressa disposição de lei. E aí conheceram da rescisória. Isso eu não estava sabendo de nada aqui, né? Quando entrou no mérito, o tribunal se dividiu. Ficaram meio a meio. E quem decidiu o voto de Minerva que o ato era simulado. E eu mostrava o seguinte: se o resultado era o mesmo, com a simulação ou com a fraude à lei, como é que você podia tratar diferentemente as duas coisas? Tinha que ser uma só. O resultado tinha que ser o mesmo. Resultado, perdi por 1 voto. E aí, o assunto. Fiquei felicíssimo. Primeiro, porque consegui marcar um tento
na tese processual. Isso para mim foi uma glória. Eu era um recém-formado. E segundo, que aquela minha tese da fraude à lei também tinha sido vitoriosa. Para mim foi. Se eu conseguir que o Supremo, metade do Supremo, mudasse de opinião e passasse a admitir a fraude à lei, isso para mim também era uma vitória espetacular. Mas é aquela história, ganhou, mas não levou. E eu fiquei a ver navios. Mas o mais curioso é o seguinte, veja. Veio a Revolução e aí o Vitor Nunes Leal foi cassado. 3 ministros foram cassados. Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evaristo, se eu não me engano. O ministro Evaristo. Resultado. Um advogado do Rio Grande do Sul, num caso igualzinho ao meu, pegou a minha petição, mudou as partes, mudou a contextura dos fatos e entrou com ação rescisória. O Vitor Nunes Leal foi substituído pelo Jaci Falcão. E aí o tribunal, por unanimidade, entendeu que o caso era de fraude à lei dele lá. Então é por isso que eu disse que eu ganhei. Ganhei e não levei. Mas exatamente igual. Esse tema, então, é um tema que me agrada. Mas veja uma coisa, um desdobramento que eu desenvolvi sobre fraude à lei. É a fraude dos atos normativos. Leis e atos normativos em fraude à Constituição. A inconstitucionalidade é uma pena que, em geral, e naquela época era somente isso, em geral, anulava a lei que fosse inconstitucional. A lei ou o ato inconstitucional. Então, eu desenvolvi a tese de que a inconstitucionalidade podia resultar de uma infração indireta da Constituição. Isso quando eu enfrentei como Procurador-Geral do Estado, eu enfrentei o problema dos aposentados. A legislação estadual, a Constituição de 67, estabeleceu igualdade de identidade de salários, de remuneração nos cargos públicos, entre o ativo e o inativo. Exatamente, estão me dizendo aqui que é o Evaristo de Moraes. De Moraes não é Evaristo de Moraes não, estou enganado, mas é Evaristo. Então, vejam, uma lei que aparentemente esteja conforme a Constituição, mas que contorne a Constituição para obter o resultado proibido, essa lei era uma lei inconstitucional por violação indireta da Constituição. E o negócio dos aposentados. O que é que os estados passaram a fazer? E essa minha briga era todo dia que eu brigava por causa disso. Quando se dava um aumento ao pessoal da atividade, que não era um aumento geral, que portanto não atingiria os aposentados, ao invés de se dar, aqui por exemplo, vamos supor, fiscais de renda. Então, os fiscais tinham a nomenclatura fiscal de renda 1, fiscal de renda 2, fiscal de renda 3, fiscal de renda 4, e aí fazia a carreira. E
Então eles, em vez de dar um aumento a essas categorias, quando queria dar, o aumento, passava de 1.000 para 1.200, o 2 de 1.200 a 1.100 e assim por diante. Eles mudavam a nomenclatura. Em vez de ser fiscal de renda, era agente fiscal. 1, 2, 3, 4. E aí pegava aqueles caras que estavam ali, era o fiscal 1 ia para ser agente fiscal, e assim por diante. E aí dava um aumento aos ativos e argumentavam que não davam os inativos porque não era a mesma coisa. Os cargos não eram o mesmo. E aquele estava aposentado como fiscal de renda 1 e agora não tinha esse cargo de fiscal de renda 1. Era agente fiscal 2. Isso para mim sempre foi uma fraude. E eu sempre me bati por isso. Sempre achei que era uma maneira de enganar a Constituição, de contornar a Constituição para não dar a igualdade de remuneração entre ativos e inativos. E hoje em dia, isso aí está francamente aí na legislação brasileira. Veja um caso. A Constituição diz que a remuneração de um deputado é exclusivamente seus subsídios. Exclusivamente seus subsídios. Então o subsídio deles é desse tamanho. É 30 mil reais. Mas vem uma porção de penduricalho de verba disso, verba daquilo, verba daquilo, verba daquilo, todos para ele. E um deputado custa a nação de 150 mil a 200 mil reais por mês. Isso é uma fraude à Constituição. Questão eleitoral, aquela que o senhor mudou o entendimento supremo. Aqui começou a acontecer, há uns anos passados, começou a acontecer no direito eleitoral. Prefeito itinerante. Criou-se, era o prefeito itinerante. O prefeito do município tal, na eleição seguinte, era candidato, quando não podia mais ser eleito, era candidato no município, mudava o seu domicílio eleitoral e era candidato no município vizinho. E assim ele ficava eternamente prefeito de um, de outro, de outro, de outro. Eu então dei um parecer para a OAB, demonstrando que isso se tratava de uma fraude à Constituição. Porque, na verdade, ele não podia ser reeleito. E ali ele estava fraudando com uma maneira indireta. Ele estava obtendo o resultado proibido pela Constituição. E no Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, o tribunal aceitou, relator ministro Eros Grau, foi o relator desse acordo. Então, esse tema da fraude à lei, que seria melhor nos falar em fraude da lei para evitar isso, os milindres, porque se você disser assim, a lei é fraude à Constituição, Virgem Maria, um poder público, o Congresso Nacional, você está acusando ele de fraude? Mas se você disser que ele violou indiretamente a Constituição, aí fica muito mais palatável, né? Ninguém vai chorar por causa disso, nem espernear por causa disso. Mas, então, nós estamos terminando hoje, essa é a nossa último tema sobre nulidades. Nós vamos ter que depois fazer um estudo, no final de tudo, da comparação entre nulidade e anulabilidade, pelas suas consequências e pela maneira de cuidar de cada uma, mas com esse tema de hoje, a gente a vontade de você, a disposição de vocês. Quem tiver alguma dúvida, hoje recebi um e-mail de um aluno do Paraná que tinha uma dúvida. Então, espero vocês para que a gente continue e termine esse plano da validade, para então estudarmos uma coisa muito curiosa. É o plano da eficácia, que eu tenho umas ideias que são absolutamente diferentes de tudo que já fez até hoje. Espero então tê-los de novo aqui na quarta-feira, e que se alguém tiver alguma dúvida, eu estou às ordens.
Não façam cerimônia, eu gosto disso. Eu me sinto bem fazendo isso. Então vocês me ajudam quando me fazem essas consultas. Porque inclusive vem às vezes temas que nem me passaram pela cabeça que existiam. Estudante então, estudante é um bicho da desgraça. Ele inventa cada coisa, é cada doidice, mas nessa doidice vem muita coisa boa que a gente aproveita e a gente desenvolve e põe em prática. E põe em pratos limpos. Muito obrigado. Né? Boa noite. Boa noite a todos. Estão mandando eu dar boa noite. Eu não sei se uma indigestão dessa dá boa noite.